Bem-vindas e bem-vindos ao Naive Investor. Meu nome é Gustavo Sayani. Hoje é 5 de novembro de 2024 e este é o nosso episódio número 1120. Eu volto depois de um hiato bem grande, aí de uns 3 meses, mais ou menos. E eu tinha estava no meio de uma visita à Petrobras, né? Naquele momento a gente tinha disponíveis os resultados do primeiro trimestre deste ano. Vamos olhar aqui agora. Petrobras, RI. Acho que não custa nada olhar os resultados do segundo trimestre, atualizar isso. Então, vamos lá, consolidado aqui, 24. Patrimônio líquido, 376 bilhões e 40 milhões. Uma queda, né? Frente ao trimestre anterior. Passivo, circulante, 177 bilhões e 972. Sobe o passivo aqui alguma coisa. E o não circulante, 504, 676. Opa. E 4, 676. Total de 682 bilhões, 648 milhões. Dívida. Aqui, financiamentos. 25 bilhões 663, mais de longo prazo 120 bilhões 652, 146 bilhões 315. Então, a situação de balanço fica pior um pouquinho do que no trimestre anterior, mas você vê aqui que melhor do que na grande maioria dos anos recentes, né? Tanto a dívida bruta sobre o patrimônio líquido, quanto também o passivo sobre o patrimônio. Nesses últimos 4 anos, esse momento aqui é o pior, né? Mas antes estava acima de 2. Bom, a conclusão assim, não é motivo para descartar, né? Então, a liquidez corrente, então, ativos circulantes, 159 bilhões 310, divididos pelo passivo circulante, 177 bilhões 972 milhões. Então, fica aqui a 0,90, né? E é uma liquidez corrente que seria menor aí desses anos que está anotado da Petrobras. Não é muito bom, mas enfim, quer dizer, não é bom, né? Mas a ver, né? Sozinho não justifica um descarte. Deixa eu entender aqui. Receita que a gente quer, né? Tá aqui, ó. Receita de janeiro a junho, 239 bilhões 979. Então, aqui, ó. Perdão. Eu vou projetar aqui vezes 2, né? Primeiro semestre vezes 2. Então a receita ficaria meio que na média aí, né, desses últimos anos aí. Porque nos últimos 2 anos ela teve uma receita maior, em 2021 uma receita um pouquinho menor, em 2020, já ajustado pela inflação, bem menor. Enfim. Certamente a Petrobras não é uma empresa de growth, né, de crescimento, não é, né? Já é gigantesca. Lucro ou prejuízo, 21 bilhões 295.
que é bem parecido com o primeiro semestre. Não, perdão. É bem menor do que o primeiro semestre do ano passado, que tinha sido 67. Esse aqui, 21. Fluxo de caixa livre. Operacional, 101 bilhões 510. De investimento, menos 9 bilhões 741. Então, 91 bilhões 769. Uma projeção muito simplista de duplicar daria 183 bilhões. Então, o que eu acho mais interessante da Petrobras nesses últimos 5 anos, então nem se fala, é como o fluxo de caixa livre é bom e como ele é maior do que o lucro, né? Que é uma coisa bem rara de acontecer. É mais improvável as empresas manipularem fluxo de caixa livre, historicamente, tá? Manipularem fluxo de caixa livre do que lucro, né? Enfim, se a gente fosse confiar nessas projeções, o lucro médio dos últimos 10 anos ficaria aqui em quase 50 bilhões e a média dos últimos 5 anos ficaria aqui próximo de 94 bilhões. E o fluxo de caixa livre nos últimos 10 anos seria quase mais do que o triplo, 148 bilhões nos últimos 10 anos. E o que salta demais aos olhos é essa relação preço-fluxo de caixa. Tanto nos últimos 10 anos quanto nos últimos 5 anos, né? Se comprar uma empresa como a Petrobras a 3 vezes o seu fluxo de caixa livre, é uma coisa muito atraente, né? Por si só, olhado isoladamente, né? Bom, vamos atualizar o preço dela aqui. Petrobras, Market Cap, Yahoo Finance. Está dando aqui 478 bilhões 686. Então cai aqui alguma coisinha, de modo que o preço sobre lucro médio dos últimos 10 anos fica abaixo de 10, né? Tem uma anedota do Warren Buffett, isso tem algum livro que eu esqueci qual é, já li tantos livros sobre ele, né? Que ele está comprando uma empresa e o vendedor fala: eu ouvi falar que você compra empresas a 10 anos do lucro dela. E o Warren Buffett fala: é isso mesmo. Ele: então que tal você pagar 12 vezes e meio o lucro da minha? Aí ele falou: bom, eu já tinha respondido na sua pergunta anterior, né? Então aqui a gente está tendo a oportunidade de comprar a Petrobras a 10 vezes o lucro dela, partindo de um enorme pressuposto, né, que as coisas vão se manter no futuro como elas têm sido. E de novo, né, eu reitero aqui, a 3 vezes o fluxo de caixa livre. Esse aqui realmente salta demais aos olhos, né? Então, é algo a se levar muito seriamente. Sim, é uma empresa estatal, né? Sujeita a muitas ingerências de cada governo que entra. Sim, é uma empresa com histórico comprovado e admitido em balanço
no próprio balanço da Petrobras, de corrupção gigantesca. Tem tudo isso, né? Ao mesmo tempo, é uma empresa extremamente estratégica para o Brasil, que tem uma importância igual, quer dizer, muito maior até do que a corrupção que acontece nela, né? Aí entram muitos pensamentos, né? Petróleo vai ser relevante daqui a 20 anos? Né? A gente tem que pensar nessas coisas, né? E eu não acho que eu tenha uma visão privilegiada ou superior das pessoas que olham para isso, né? Leio um pouco, né? Me informo. Tem livros do Václav Smil, né? Se escreve Václav Smil, são maravilhosos, né? Sobre energia, sobre materiais. É uma das... E assim, na verdade, ele até erra um pouco sobre a energia solar. Ele era muito mais pessimista sobre a energia solar do que ela vem se mostrando aí nos últimos 10 anos, ou até mais. Enfim, ao mesmo tempo eu acho que de alguma forma, né, a energia fóssil, coisa e tal, ainda tem uma sobrevida, né? Feliz ou infelizmente. Eu acho assim, tem um lado bom que vai se desenvolvendo também maneiras de aproveitar mais o combustível poluindo menos, né? Se for comparar hoje com 50 anos atrás, é uma coisa absurda a diferença, né? De aproveitamento e de gasto, e de poluição. E as outras energias também têm problemas, né? Também têm fatores negativos. Bom, o que aconteceu, né? Eu não estava conseguindo fazer vídeo, né? Minha saúde não estava boa, mas eu montei uma pequena posição na Petrobras, né? Para a nossa parceria. Eu trabalho com uma concentração tal que eu posso estar com 30% da carteira da nossa parceria, que é um clube, né? Caso você queira saber mais, deixe um comentário ou me escreva. 30%, 40% em uma empresa só, sem grandes problemas, né? E fico muito confortável de ter 4, 5 empresas na carteira. No momento eu tenho mais que isso, tenho mais 8. E a Petrobras não chega a 10%, deve estar fazendo aí uns 7% da carteira no máximo, né? Mas eu abri uma posição que tem esse fenômeno, né? A gente realmente só começa a aprender de verdade sobre uma empresa, inclusive a nós mesmos em relação a ela, ou seja, nossas emoções, a reação às notícias, coisa e tal, quando a gente compra uma ação dela, né? Então eu abri essa posição, né? Como sempre, uma visão de longo prazo, né? Assim, 10 anos no mínimo, 3 anos mínimo dos mínimos, né? E para ver qual rumo que as coisas tomam, né? Compreendo uma certa ciclicalidade que a Petrobras pode vir a ter, e a sujeição dela a dólar, a acontecimentos no exterior, mas veremos, né? Então, é isso. Eu vou encerrar aqui, né, essa, digamos assim, análise da Petrobras. Tem pessoas que se dedicam o dia inteiro a analisar a Petrobras, né? Essa é a vida profissional deles, né? Mas eu vou ficar por aqui e na próxima eu volto com alguma outra empresa. Muito obrigado, um abraço. Tchau, tchau.